A sua conta de luz vai aumentar pelos próximos 15 anos e a maioria do dinheiro vai para esses caras aqui. O Brasil está crescendo e com isso também aumenta a nossa demanda por energia, o que faz com que a nossa produção de energia tenha que aumentar mais do que hoje temos capacidade de produzir. Até aqui, óbvio. E aí aconteceu em março desse ano o leilão de reserva de capacidade, que nada mais é do que um acordo entre algumas empresas de produção de energia que se comprometem a realizar investimentos no setor da energia elétrica para aumentar a produção em 19 megawatts em 2 anos, e o governo brasileiro, que se compromete a pagar essas empresas por esses serviços prestados, mais uma margem de lucro em cima disso. E você sabe qual que é a diferença do que essas empresas investem por quanto que elas vão receber do governo? Elas investem 65 bilhões de reais e vão receber do governo, por terem feito esse investimento, 515 bilhões de reais. Praticamente o preço de 2 usinas Itaipus, em que 88% desse valor vai de lucro para essas empresas privadas. E aí você deve se perguntar, tá, mas por que o governo não pega esse dinheiro e ele mesmo faz esses investimentos no lugar dessas empresas? Porque o Bolsonaro privatizou a Eletrobras. Agora o Estado brasileiro não tem como mais produzir energia por conta própria e tem que convencer o setor privado, nem que isso signifique pagar um valor muito mais caro pelo investimento que ele mesmo faria. E isso independente se o governo é Lula e Bolsonaro, tá? Isso vale pros dois. Só que, pô, o governo não é burro também, né? Não tem alguma forma de pressionar ou de negociar o setor privado para que eles façam um valor um pouco mais barato? Meio que até dava. Até dava. Só que alega-se, olha eu fugindo do processo aí, que foi feito um lobby pelos irmãos Batista e outros grandes banqueiros e empresários desse setor para poder adiar o leilão. E eles conseguiram fazer isso, e o leilão foi adiado. Só que agora o tempo passou, e a previsão que nós temos é de 2 anos para o Brasil já estar produzindo menos energia do que ele está consumindo. Ou seja, se nada for feito, o Brasil vai passar a ter apagões regulares daqui a menos de 2 anos. E lembra que a gente já sabia desses dados alguns anos atrás, tá? E aí, no desespero desse prazo, o governo libera o leilão, porque agora quem dita as cartas são os irmãos Batista e os demais banqueiros. Já que se o governo tentar negociar condições melhores para poder pagar menos, o setor privado só se nega a aceitar esses termos. E aí o governo tem que ceder. Por quê? Porque vai começar a ter apagão em 2028, cara. Isso vai destruir a popularidade de qualquer governo que seja eleito esse ano, só que não vai acontecer nada com esses grandes empresários. Por isso que alega-se, eu tô fugindo do processo aqui, que eles fizeram esse lobby para poder adiar esse leilão. Mas esses 515 bilhões não vai ser o governo que vai pagar, vai ser eu e você, através da nossa própria conta de luz, que vai ter um aumento de 10% pela próxima década. O encargo embutido na conta de luz deve saltar de 7 bilhões para 51 bilhões anuais. E aí você vai ver na sua conta de luz que o imposto aumentou. Só que esse imposto que aumentou é tudo dinheiro que vai para esses caras do setor privado, que controlam o Ministério de Minas e Energia do país, independente de qual presidente a gente eleja, porque a Eletrobras foi privatizada. E é isso que acontece quando a pátria é vendida para estrangeiros ou banqueiros ou o que quer que seja. É tu e eu que temos que pagar a conta no final do dia.